Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? O pastor Carlinhos me incumbiu de trazer a palavra este domingo para compartilhar com os irmãos. E esse texto que me veio à mente é um texto muito conhecido, que todos nós, alguns acho que têm decorado esse salmo. Tem alguns que já fizeram música com ele. Eu acho que é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. E é um salmo de Davi, e eu mesma, né? Eu já tenho recordações desse salmo, ou de trechos desse salmo, antes mesmo de eu me converter. Eu ia numa reunião na casa de vizinhas da minha mãe, né, quando a gente morava em prédio, lá na Coab de Carapicuíba, e eu era muito menina, acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, talvez um pouquinho mais, e eu lembro que nesses cultos domiciliares, Deus falou muito forte ao meu coração, mesmo eu sendo muito menina. E esse salmo, através de um hino, acho que, se eu não me engano, devia ser um hino da harpa. Ele, na época, eu não sabia, só sabia que era uma música a Deus que tocava muito o meu coração, de uma maneira muito especial, muito forte. E acompanhou minha vida toda em vários momentos, mas principalmente os momentos de angústia, os momentos que eu estava preocupada, ou passando por alguma aflição, sempre me vinha esta música através de um louvor, e eu lembrava dessa palavra. E quando eu me converti, porque quando eu era católica eu não lia a Bíblia, né? E quando eu me converti, que eu soube que isso era um salmo, né? Que coisa linda, assim, que foi na minha vida, e saber que por tantos anos, desde muito menina, o Senhor já falava comigo através desse salmo. Então, amados, sem muitas delongas, até porque pra gente não ficar muito tempo, às vezes, na introdução, e às vezes a gente perder o que Deus... não que Deus já não fale na introdução, Deus já fala no nosso coração, né, em toda a palavra dele, né, em tudo que ele quer falar, mas pra gente ser objetivo e ganhar tempo, né, vamos à palavra do Senhor, que está em Salmos 23. E aí você pode pensar assim: ai, pastora Valquíria, esse salmo é tão conhecido, o que você vai extrair daí, né? O que Deus vai falar comigo? E o que Deus tem para falar comigo através desse salmo mais? Porque eu já ouvi de tantas vezes, já ouvi pregações, já ouvi música. Só que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se renova a cada manhã, não é isso que a própria palavra fala? E o Senhor ficou tocando no meu coração tantas vezes, e eu vou falar para vocês quando começou o Senhor a falar comigo, assim, que era para eu falar com a igreja. Primeiro o Senhor falou comigo, foi num videozinho, eu vendo um vídeo não na internet, eu tava vendo um vídeo no Instagram, e eu vem muitas coisas, né, de Deus, graças a Deus, pra mim, né, conforme o que você vai vendo, né, aí vai aparecendo mais, se você curte coisas de Deus, vai vindo mais coisas de Deus, né. E então veio esse vídeo, e eu achei muito bonito a forma nesse vídeo apresentada num dos versos aqui desse salmo, que explicava, e explicou de uma maneira tão profunda para mim. Eu já tinha ouvido essa explicação, mas na hora, sabe, me fez refletir, falou tão forte comigo que eu falei assim: ah, Senhor, o Senhor tá querendo
que não só eu, acho que o teu povo se lembre, né, do que o Senhor inspirou Davi para escrever esse salmo e como o Senhor usa, né, esse texto de forma tão poderosa para nos dar alívio, nos dar conforto. E é isso que o Senhor, né, uma das coisas que o Senhor quer falar conosco. Eu não sei a situação que você está passando, eu sei das minhas, mas eu sei que todos nós, né, hoje, tanto a Inês quanto o pastor Carlinhos falaram no culto de manhã, que essa coisa de dizer que o cristão não passa por dificuldades ou que o cristão não passa por lutas, não leu, por exemplo, esse salmo, ou não leu, acho que a palavra de Deus, nenhuma parte, ou se leu, só foi aqueles cartõezinhos de promessa, sabe assim? Que aí a pessoa só tira coisinha boa, só extrai o que ela quer ouvir e lê, né, de trechos da palavra de Deus, mas a palavra de Deus como um todo, ela revela, né, que os seus filhos passam por angústias, passam por vale da sombra da morte, passam por várias coisas. Então vamos lá, sem maiores delongas. O que eu queria que a gente refletisse um pouquinho antes de ler a palavra propriamente dita, porque a gente vai lendo versículo a versículo, porque é curto, e aí eu já vou falando o que Deus, né, falou ao meu coração. Mas o que eu gostaria que a gente parasse para pensar, né, e o que eu acredito que Deus falou forte ao meu coração e que eu passo para a igreja, nós sabemos que tem diversos trechos da palavra de Deus que fala que nós somos como as ovelhas. E Deus se apresenta aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como de forma a se apresentar como o pastor das ovelhas, o pastor supremo, o pastor celestial, o bom pastor. Tem alguns trechos que menciona até, né, o bom pastor. E fala em trecho da palavra do Senhor que o bom pastor, né, dá sua vida pelas suas ovelhas, né, e a gente sabe, né, que Cristo, o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas, amados, eu gostaria que a gente refletisse um pouco. Às vezes a gente pensa nesse salmo assim, de uma maneira muito superficial. A gente pensa naquelas ovelhinhas e Deus nos levando só para lugares maravilhosos, aonde a gente não tem dificuldade nenhuma, né? E isso, é isso que, e de certa forma isso nos consola e é isso que num primeiro momento o texto quer dizer pra gente. Mas tem coisas mais profundas que o Senhor quer falar conosco. Por exemplo, que Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, né, do seu aprisco, mas por que nós somos ovelhinhas e consideradas ovelhas? Porque nós somos burrinhas. Muitas vezes nós somos burrinhos. Essa época, né, a época... A gente pensa sempre, né, em ovelhas como a gente conhece, né, aqui, né, aqui indo para um sítio, indo para um lugar verdinho, maravilhoso, e aquela coisa bonitinha, né, só que o que é bem mais profundo e que Jesus depois falou em outras passagens, que ele era a porta, né, do aprisco. E o que Deus quer que a gente entenda aqui é que, em primeiro lugar, Ele cuida de nós, indiferente das circunstâncias. E como eu estava falando, nós somos ovelhas burrinhas. Por quê? Porque o pastor, muitas vezes, quer conduzir a ovelha, e lembrando que aqui era o Oriente Médio, né, que a gente está falando, e aqui era a parte de deserto,
Então, às vezes tinha água em determinado local, em outros lugares era deserto. Aí eles tinham que andar muitos quilômetros, né? Ou em algumas citações, né? Léguas, enfim, tinha que andar muito para achar, às vezes, água. E o pastor cuidava das suas ovelhas, tinha o trabalho de cuidar dela com relação a que bichos não comessem, que outros animais não os atacassem, que elas não, por rebeldia, não fugissem, né? Todo dia, não sei se vocês sabem, mas o pastor faz aquela contagem, conta as ovelhas quando elas estão indo, por exemplo, beber água, e depois, como isso ficava a quilômetros, elas contava de novo depois delas beberem água, para ver se nenhuma tinha se rebelado, nenhuma tinha fugido, e depois trazia de volta. E por isso que muitas vezes até também tinha, geralmente, aqueles cão pastores, né? Para também ajudar ali, para que as ovelhinhas também ali não se perdessem. E assim, o que Deus quer, em primeiro lugar, que a gente lembre é esse cuidado dele para com as nossas vidas. Às vezes, determinada situação, a gente lê este salmo e dependendo de como a gente lê, a gente fala assim, mas isso não está acontecendo na minha vida. E eu vou começar a ler o primeiro versículo para vocês entenderem o que eu tô falando. O texto do Salmo diz assim, o primeiro verso: o Senhor é o meu pastor. E essa versão que eu tô lendo fala: nada me faltará. E às vezes a pessoa tá passando por dificuldade, tá passando por uma enfermidade, ou às vezes a pessoa tá passando por uma necessidade financeira, tá faltando dinheiro, sendo que o ímpio às vezes tem mais dinheiro, tá faltando moradia, a pessoa mora de aluguel, às vezes a pessoa tá com infelicidade no casamento. E aí a pessoa lê esse verso de forma, às vezes, superficial e fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas por que tá me faltando? O inimigo pode soprar muitas vezes na sua cabeça. Só que não é isso que o Senhor quer, que você entenda esse texto de forma profunda. Esse texto diz: o Senhor é o meu pastor. E na versão no hebraico, a melhor tradução não é nada me faltará, mas não que essa esteja errada, mas nada tenho falta. É a melhor tradução, né, do hebraico. Em outras versões da Bíblia, você vai ver que está: e nada tenho falta. Pastora Valquíria, não entendi nada. Onde você quer chegar? Se o Senhor é o meu pastor, mesmo se eu tiver vivendo uma situação de uma enfermidade, por exemplo, eu não vou ter falta, porque Ele está comigo naquele momento de não estar vivendo a minha saúde plena, porque eu confio no meu pastor e eu sei que nada eu preciso a mais do que a presença dele comigo. Nada eu tenho falta. Se eu tiver com a conta bancária com R$1, ou se eu tiver com a conta bancária de R$1.000 ou R$1.000.000, se eu tiver com Deus e a presença dele me dando esta paz plena que ele fala, que excede todo o entendimento, eu não vou sentir falta de ter 1 milhão.
Vocês entendem o que eu tô falando? É mais profundo. É que do lado do bom pastor, a gente não tem falta de nada. Vivendo grudadinho com ele, toda a plenitude da presença dele me preenche, me sustenta, me conforta, me consola. Amém? Vamos para o segundo verso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Como eu falei para vocês, no deserto, você imagina, hoje, né, se a gente pensa realmente naquelas ovelhinhas bonitinhas de desenho animado, todas branquinhas, né, num solo bem verde. E se a gente vê algumas fotos, né, de como era a região e como eram os pastos verdejantes da região quando tinha, né, tinha aquela parte com água mais próspera, né, mais próspera de verde, eu digo, era às vezes umas pequenas folhagens em meio a um redor todo, às vezes, de deserto ou de situação árida. Então, imagina numa situação dessa, como era para a ovelha ser guiada, porque ela era burrinha, né? Nós somos burrinhos. Muitas vezes Deus quer dar bênçãos maravilhosas quando a gente segue, quando a gente obedece, mas aí a gente vai com o nosso lado de ovelhinhas burrinhas, querendo as coisas da carne. E aí ele querendo nos dar, mesmo que seja no meio de situações aí desse mundo corrompido, nesse mundo árido, ele querendo dar aquele pequeno oásis pra gente com água. Mesmo que aquela água, lembrando que a água lá do Oriente Médio, além de ser escassa, tinha num lugar, daqui a pouco ia para, tava, né, tinha um pouco, daqui a pouco estava em outro lugar, e lugares muito distantes, que aquelas ovelhas deviam ficar super cansadas até chegar e sedentas por aquela água. E essa mesma sede que ele quer que a gente tenha, da água dele, da água da vida, da água que transborda, né? Essa mesma sede, mas muitas vezes a gente, como ovelhinhas burras, a gente prefere, às vezes, os abismos. Quem tá entendendo? Às vezes a gente prefere as coisas da carne. E ele, como bom pastor, nos encaminha, nos guia através do Espírito Santo dele para as águas tranquilas. Ah, as águas tranquilas, é uma imensidão de água, que só bênção. Não, às vezes é só aquele pequeno oásis que ele quer nos dar, mas que vai trazer um refrigério, uma paz, um conforto nele para as nossas vidas. Às vezes aquele pequeno, né? Aquele pequeno matinho, né? Verde. Aquela água, mesmo que no deserto meio barrenta, que aos olhos humanos não seja nem tão lindo assim, mas é o melhor para as nossas vidas e é aonde ele quer que a gente chegue, é onde ele quer nos guiar. E se a gente obedece o comando dele, obedece as coisas dele, obedece o que está escrito na palavra dele, ele nos guia, nos enche com a presença dele e nos leva para esse oásis de águas, de manancial de águas tranquilas. Mesmo que aos nossos olhos pareça muitas vezes águas barrentas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aos olhos humanos. Mas aquele lugar, na presença do Senhor, é o melhor para as nossas vidas. Esse lugar que você tá aí, meu irmão, se você tá firme com o Senhor, é o melhor lugar que o Senhor pode te dar, porque é um lugar que você tá na presença dele. Amém? Talvez se ele te desse uma mansão, riquezas inúmeras, você já tivesse largado seu marido, ou você já tivesse largado a sua esposa, ou você já tivesse
traído a fidelidade dos amigos, da família, sucumbido em corrupção. E isso te leva para caminhos de morte, porque o pecado leva para caminhos de morte. Mas ele quer te dar vida, e vida com abundância. Então ele te guia mansamente a águas tranquilas e não águas agitadas. Águas agitadas não é isso. Ele quer te levar mansamente a águas tranquilas. Amém? Basta a gente obedecer, basta a gente confiar e basta a gente deixar ser guiado por ele. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É por amor do seu nome. Ele refrigera minha alma. Meu irmão, eu não sei quantas vezes você já passou por dificuldades, mas eu sei quantas vezes eu já passei e quantas, né, vezes talvez ainda vá passar ou passo, né? Cada um tá num momento aí diferente, às vezes espiritual, de tratar do Senhor. Mas ele realmente refrigera a nossa alma nesses momentos, às vezes, de sequidão. Quando o Senhor fala que ele nos guia, nos refrigera a alma e guia pela vereda da sua justiça, por amor do seu nome, ele quer nos refrigerar a alma, mas mais ainda, de forma mais profunda, ele quer nos levar pelos caminhos da justiça dele, que é maravilhosa, não a justiça humana, não a justiça que é falha, mas a justiça dele que é plena, pelo seu nome. A partir do momento que a gente confia nele. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, eu posso dizer que eu realmente, né, vivi o vale da sombra da morte. Eu acho que o pastor Carlinhos também pode dizer isso. Muitos irmãos, eu acredito, da nossa igreja, porque a nossa igreja tem muitos milagres e muitos irmãos podem testemunhar esses milagres. Mas eu posso dizer para vocês que quando eu estava naquele sono de coma, o que me consolava e o que me confortava era a presença do Senhor, porque eu senti de forma poderosa a presença do Senhor do meu lado. Ele não me deixou um minuto sequer de sentir a presença dele, como eu clamava e como ele me ouviu, e eu falava: Senhor, não me deixa morrer desse jeito não, Senhor, por favor, era o meu clamor. Desta forma, sem ar, me sentindo quase com a sensação de afogamento, não me deixe morrer desse jeito. E ele ouviu o meu clamor e me tirou daquele vale de sombra da morte e me trouxe para a maravilhosa luz dele, me deu uma segunda chance. E quantos e todos os dias o Senhor está nos dando novas chances. O Senhor está nos dando, mesmo a gente passando pelo vale, o vale da sombra da morte, se você procurar no Google, era um vale assim, que as ovelhinhas tinham que atravessar assim, qualquer coisa, se elas escorregassem, elas caíam num abismo. Então, é mais ou menos isso, o nosso bom pastor, né? No momento que eu tava lá na UTI, o meu bom pastor foi caminhando comigo, ó. Mesmo eu tendo a possibilidade de escorregar pro abismo, foi me levando no meio desse vale, e eu passei pelo vale ilesa, e hoje eu tô aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, meus irmãos. Vamos continuar aqui, né, que o tempo urge. E o Senhor ainda fala, né, ele tá com a gente e a vara dele e o cajado dele nos consola. Do mesmo jeito
que às vezes o pastor, um pastor de ovelhas, né, principalmente lá lembrando da época de Jesus, né, as ovelhinhas rebeldes às vezes queriam ir e sumiam. Lembra aquela passagem de Jesus que fala que deixou as 99 e foi atrás daquela rebeldezinha que sumiu? As ovelhas faziam isso, né? E a gente faz isso também. Às vezes o Senhor quer que a gente fique ali firme nos caminhos dele e a gente rebeldezinhas, né? De vez em quando a gente quer escapar e quer fugir para outros lugares que não é do agrado dele, que pode nos levar a perder a nossa salvação. Então, muitas vezes o pastor, né? O pastor, o que o pastor faz? O pastor, se você vê, às vezes eles usam no Oriente Médio e tal, e mesmo não só no Oriente Médio, mas se você vê os pastores de ovelha, que aqui é mais difícil a gente ver, né? Mas os pastores de ovelha geralmente são crianças até, para já acostumarem, né? Porque as ovelhas só acostumam geralmente com aquele cheiro, com aquele odor pitoresco, reconhece a voz do pastor, então geralmente eles colocam uma criança para também se acostumar com as ovelhinhas, né, para aquele pastor poder de vez em quando, se ele tiver que sair, aquela criança vai crescendo e mesmo assim as ovelhas obedecem porque conhece aquele cheiro, conhece aquela voz. Então, o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele nos chama com aquele cajado amoroso, nos trazendo para perto dele, com o Espírito Santo dele amoroso, nos consolando, trazendo, falando com amor. Mas às vezes as ovelhinhas burrinhas, né, querem dar aquelas escapadinhas. E ele vem com o cajadinho, vem meu filho, vem minha filha. E as ovelhinhas burrinhas vai indo. E às vezes aquele pecado, né, que tão de perto, né, quer nos enredar, e aí, não tem nada não, ai Deus, só um pouquinho, né, e aí ele puxa de novo, né, com a vara, vem com amor, só que tem horas que igual as 99 que ficaram quietinhas, tem aquela uma que sumiu, e ele faz de tudo pelaquela que foi embora. E aí, às vezes acontece daquelas ovelhinhas burrinhas, né, que somos nós, dá aquela escapadinha, aí o Senhor fala, não, vai estar escapando demais, vai perder a salvação, vai perder a sua vida eterna. Eu vou permitir quebrar a patinha dessa ovelha, porque aí ela não vai fugir mais. Quem tá entendendo? Aí às vezes a gente passa dificuldades na vida e a gente pensa, ai, nossa, meu pai, né? Ai, Deus tá, né? Às vezes passa na cabeça das pessoas, Deus tá me castigando, nossa, por que isso na minha vida? E na realidade Deus tá te protegendo de você mesmo. Às vezes ele permite uma enfermidade numa patinha, uma enfermidade na outra patinha, para que a gente, né, mancando, não saia correndo aí, livre, leve e solto para os caminhos de morte. Tá entendendo? Vamos lá, pra gente ir indo pro final já. O Senhor fala, preparas uma mesa, no verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu achei lindo, foi esse vídeo, né, que desse pedaço aqui que eu vi, que eu achei maravilhoso, né? Eu já tinha visto de outras vezes, mas me chamou muita atenção. As ovelhas, né, as moscas, elas ficam, né, querendo estar ali, né, em cima do nariz da ovelha, em cima da ovelha, né, e elas ficam, né, até pelo ambiente que elas vivem, e o cheiro pitoresco atrai as moscas. E as moscas, se elas conseguem adentrar o nariz da ovelha, elas se alojam no cérebro para comer o cérebro da ovelha. E a ovelha começa a sentir tanta dor, tanto incômodo, que elas começam a bater a cabeça delas nas pedras, nas rochas, e muitas delas terminam se matando de tanto bater a cabeça. E aí, os pastores, o que eles fazem para afastar os insetos? Eles derramam óleo, derramam azeite para que aquelas moscas, para afastar os inimigos, para afastar as moscas.
E eu achei bem interessante nesse vídeo que mostrava que tem muitos demônios, tem um inclusive, eu não lembro se é Baal ou se é Moloque, que é conhecido como o Senhor das Moscas. E muitas vezes esses demônios tentam adentrar a nossa vida se a nossa vida tiver com brecha. E a forma da gente evitar que esses demônios, que a gente dê brecha pelas coisas da carne, pelo pecado, é estar ungido com o óleo do Espírito Santo de Deus nas nossas cabeças, no nosso corpo inteirinho. E aí, olhando, né, fazendo, né, pegando o exemplo do pastor que passa o olhinho, né, para proteger as ovelhinhas da mosca, o Senhor Jesus faz o mesmo com a gente, mas através do óleo dele, do Espírito Santo dele, ele nos protege do pecado, ele nos protege de fazermos coisas erradas conosco mesmo, com o nosso corpo, ele nos protege dos inimigos, ele nos protege, por isso que fala que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque ele nos protege. Ele nos honra. Se a gente escolhe a presença dele, a presença do Espírito Santo dele nas nossas vidas, ele nos protege dos demônios, do inimigo, das nossas próprias escolhas erradas, porque estamos ungidos na presença e cheios do Espírito Santo dele. E é tão importante nesses últimos dias, meu irmão e minha irmã, você tá cheio da presença dele, tá cheio da unção dele, tá cheio para que o seu cálice transborde e você contagie outras pessoas através do óleo dele, da unção dele, para ganhar outras vidas, porque o cálice dele tem que transbordar nas nossas vidas. Amém? E aí, pra gente ir pro final, o 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando o Senhor vai ter misericórdia na sua vida? E quando Ele vai ter bondade na sua vida? Todos os dias. Todos os dias da sua vida, da minha vida. Certamente. Não é acho, é certamente. A bondade e a misericórdia me seguirão, te seguirão todos os dias da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Porque o Senhor, se a gente escolhe a presença dele, ele está conosco todos os dias da nossa vida. E eu e você, em nome de Jesus, vamos escolher habitarmos na casa do Senhor por longos dias. E esses longos dias é a eternidade. Porque se a gente estiver juntinho com Ele, não vamos sentir falta de nada. Ele vai nos guiar para os melhores caminhos, para as melhores decisões. E Ele estará conosco. A bondade dEle e a misericórdia dEle todos os dias da nossa vida. Amém? Basta a gente escolher a presença dEle e não outros caminhos. Meu irmão, minha irmã, era isso que o Senhor tinha para falar conosco. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada em Cristo Jesus. E que Deus continue falando no teu coração, releia, leia várias vezes, veja estudos com relação a esse salmo. Vejam coisas de como era da época, né? Como as ovelhas eram tratadas, como os pastores tratavam, como eram os apriscos, né? Eram coisas de pedra, assim, e a porta desse aprisco, né? Geralmente era o pastor que cuidava ali, que ficava naquela portinha para cuidar das suas ovelhas, não deixar suas ovelhas escaparem, nem nenhum animal selvagem comê-las. Então, meu amado, esse é o nosso bom pastor que cuida de nós. Então, não tenha medo de nada, só confie nele. Entregue o seu futuro para ele, o seu presente e o seu futuro nas mãos dele. E ele tem o controle de todas as coisas. E confie e creia. Ele tem o melhor para sua vida. Amém?
Amado Deus, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, porque ela é maravilhosa, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Que o Senhor continue falando no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, no coração da tua igreja, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, o óleo da tua unção, o óleo da presença do teu Espírito Santo, para que os nossos vasos transbordem, Senhor, para que nós possamos transbordar a unção do Teu Espírito Santo para outras vidas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, dá uma semana abençoada, dá, Senhor, bênçãos, Senhor, bênçãos espirituais, que o meu irmão e que minha irmã nem sabem que precisam, que o Senhor mostre para eles o que eles precisam fazer para estar mais perto de Ti, e que o Senhor se revele de forma poderosa na vida do meu irmão e da minha irmã, na vida da sua igreja, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, paz seja convosco, amém? E que nós tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor, e fica grudadinho com o Senhor, que é o melhor conselho que eu posso ter e que eu posso te dar, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.